Minha esposa me traiu com meu parceiro de negócios, me deixou por ele e tentou voltar chorando depois que ele a abandonou. Mas minha filha e eu a deixamos de fora. Minha ex-esposa, Kate, de 38 anos, e eu, também de 38 anos, estávamos juntos há 19 anos, casados há 16, e tínhamos uma filha de 14 anos. Porém, ela deixou tudo há quase 6 meses para ficar com meu parceiro de trabalho, ou melhor, ex-parceiro de trabalho, já que ele vendeu as ações e deixou o negócio depois que descobriu o caso. Leon, o cara com quem eu costumava administrar o negócio, era meu colega de trabalho antes, e nos tornamos bons amigos. Por isso, decidimos largar nossos empregos e abrir a empresa juntos. Trabalhamos juntos nos últimos 5 anos, e ele teve um caso com minha esposa por 3 desses anos. Descobri sobre isso há quase 6 meses, quando encontrei uma mensagem de texto no celular dela. Quando a confrontei, ela nem se preocupou em negar e aceitou tudo. Ela me disse que estava farta de esconder coisas como essa e que o que ela queria mesmo era ir embora. Fiquei devastado, porque não fazia ideia de que ela estava infeliz no casamento e estava disposto a fazer qualquer coisa para consertar isso. Então, no dia em que a confrontei, e ela disse que ia embora, até disse que poderíamos tentar fazer isso funcionar, o que foi muito estúpido da minha parte, mas eu estava desesperado. Ela começou a ficar irritada comigo e disse que a única razão pela qual ela se casou comigo foi porque engravidou e não queria ficar sozinha. Ela tentou me amar por 16 anos, mas não deu certo, e agora tinha encontrado alguém que realmente amava. Ela não ia me deixar segurá-la e disse que, agora que eu havia descoberto o caso e o segredo dela foi revelado, eu tinha que engolir e seguir em frente. Eu estava realmente com o coração partido, ainda mais pelo bem da nossa filha, mas ela nem pensou 2 vezes antes de ir embora. Entrou com o pedido de divórcio, que foi simples. Ela só queria ir embora e não exigiu nenhum tipo de acordo ou pensão alimentícia de mim, e a divisão de bens foi justa. Alguns meses depois, conseguimos finalizar o divórcio, porque eu recuperei o juízo e percebi que, depois de tudo o que aconteceu, nunca mais conseguiria fazer isso funcionar com ela. Depois do pedido de divórcio, confrontei o Leon também, e ele se desculpou. Disse que queria me contar sobre isso há muito tempo, mas não sabia como. Algumas semanas depois, ele renunciou e me disse que ele e Kate iriam se mudar, porque não queriam criar mais problemas para mim do que já tinham. Além disso, Kate havia recebido uma oferta de emprego incrível em Boston, e o primo dela também morava lá. He made sure to keep the language smooth and easy for speech while maintaining all the details and proper punctuation. Então, ele poderia trabalhar com o primo dele, e tudo já estava resolvido. Ele colocou tudo isso em um e-mail e, depois disso, nunca mais nos falamos. A última vez que vi a Cathy foi há 2 meses, no dia em que nosso divórcio foi finalizado. Desde então, não tive notícias de nenhum dos dois, e as coisas estavam difíceis para mim e para minha filha, mas estávamos superando isso de alguma forma. Pelo menos, eu ainda tinha meu negócio para administrar, e isso estava me mantendo ocupado, porque, não importava o que, eu queria dar à minha filha o futuro que ela merecia. Mas, cerca de uma semana atrás, Cathy apareceu de novo, e eu ainda estou meio confuso se eu e minha filha fizemos a coisa certa ou não. Então, há uma semana, por volta das 23 horas, alguém começou a tocar a campainha freneticamente e bater sem parar. Minha filha já estava na cama, e eu estava terminando um trabalho no meu escritório quando isso aconteceu. Então, nós dois corremos até a porta para ver quem era, e pela janela vimos que era Cathy. Minha filha me pediu para não abrir a porta, porque ainda está muito chateada com a mãe. Mesmo com a custódia parcial, Cathy não fez nenhum esforço para manter contato com nossa filha. Além disso, o fato de ela ter me traído também não parece certo para minha filha. Então, eu diria que elas têm um relacionamento muito ruim no momento. Mas eu sabia que, se a Cathy tivesse aparecido na minha porta a essa hora, devia ser sobre algo importante. Eu abri a porta para deixá-la entrar, ao invés de ela entrar sozinha. Mas ela só começou a gritar comigo da porta, dizendo que ia processar e garantir que isso fosse para o tribunal, porque não conseguia acreditar que eu tinha escolhido punir ela. Nos primeiros segundos, eu não fazia ideia do que ela estava falando, e tive que pedir para ela acalmar e explicar, porque eu estava tão confuso.
Ela ainda estava muito chateada e disse que não havia necessidade de eu fingir que não sabia, porque ela tinha certeza de que eu escondia a verdadeira natureza do Leon para punir ela por causa da traição. Ela então puxou a manga da blusa e me mostrou uma mancha no braço com um band-aid. Eu percebi que o Leon deve ter feito algo, e isso foi um choque para mim também, porque tínhamos trabalhado juntos por vários anos, mas ele nunca perdeu a calma na minha frente. Cathy me disse que, nas últimas semanas, desde que se mudaram para Boston, eles estavam brigando muito e nada ficou do mesmo jeito depois da mudança. Ela descobriu que era só porque o Leon ainda estava tentando se ajustar a essa nova vida. Mas, mesmo depois de um mês inteiro lá, ele estava agindo como se tudo fosse culpa dela. A culpa, aparentemente, era toda dela, porque ele continuava acusando ela de arruinar a vida dele. Ele teve que deixar o negócio no qual trabalhou tanto e, agora, estava trabalhando com o primo, que constantemente o minava. Ele culpava Cathy por tudo isso, porque foi ela quem revelou o caso para mim antes que ele estivesse pronto, e ele teve que se mudar para cá por causa do trabalho dela, então não podia lutar pelo negócio. Eles brigavam todas as noites, e na noite anterior a Cathy veio até nossa porta, ele ficou muito bravo e jogou um vaso nela. Ela tentou desviar, mas ainda assim atingiu o braço e se cortou tanto que ele estava só abusando verbalmente dela. Mas dessa vez as coisas foram longe demais, e ela saiu de casa naquela noite, pegou o próximo voo para cá para falar comigo sobre tudo. Ela me disse que o Leon nem se preocupou em contatá-la ou pedir desculpas depois que ela saiu. Ela disse que me responsabilizava por isso, porque achava que eu sabia tudo sobre o comportamento abusivo dele, mas eu escondi porque queria puni-la. Ela achava muito cruel da minha parte fazer isso, porque ela achava que me fez um favor ao não brigar por nada durante o divórcio e que eu não poderia nem tê-la de volta para garantir que ela estivesse segura. Foi realmente estúpido, porque, como eu disse, trabalhei com o Leon por muito tempo e o conhecia bem, mas isso tudo foi em uma capacidade profissional. No ambiente de trabalho, ele era um cara muito diferente, eu nunca tive nenhum tipo de amizade íntima com ele, ocasionalmente, conheci algumas das mulheres com quem ele namorou no passado. Então, não tinha como eu saber sobre esse lado dele. As acusações dela de que eu tinha escondido tudo de propósito não faziam sentido para mim, e eu fiquei muito irritado com a maneira como ela estava agindo, como se eu devesse alguma coisa para ela. Tentei explicar que não sabia de nada disso e disse que realmente sentia muito por tudo o que estava acontecendo com ela, mas, no fim das contas, era culpa dela. Ela podia me ameaçar com processos o quanto quisesse, mas sabia que não era minha culpa. Ela só continuou discutindo, insistindo que eu sabia de tudo e que agora ela iria lutar por tudo que não sabia durante o nosso divórcio. Minha filha estava parada na porta o tempo todo, e eu até me esqueci dela, porque estava tão envolvido na discussão. Mas, quando começamos a falar em círculos, minha filha interrompeu a Cathy e pediu para ela ir embora. Fiquei um pouco surpreso, porque não imaginei que ela fosse interromper, e até a Cathy foi pega de surpresa. Mas aí a Cathy mandou ela calar a boca e ficar fora disso, dizendo que ela nem tinha idade suficiente para saber o que estava acontecendo, e mandou ela ir para a cama. Mas minha filha recusou, ficou lá e disse que Cathy não tinha o direito de falar comigo daquele jeito, especialmente depois de tudo que ela me fez passar. Ela falou que nos últimos meses, desde que descobri que ela tinha me traído, fiquei com o coração partido, e ela, o monstro egoísta e sem coração que é, simplesmente seguiu em frente com a vida dela. Ela até lembrou a mãe que nem tinha ido visitar nossa filha ou se dado ao trabalho de manter contato com ela, porque estava muito ocupada com o Leon e sua nova vida. Minha filha disse a Cathy que ela falhou em ser uma boa esposa e também falhou em ser mãe. Então, ela não tinha absolutamente nada a ver com ficar ali e agir como se fosse a vítima da situação que ela mesma criou. Minha filha tem apenas 14 anos, mas ouvir ela dizendo essas palavras realmente me fez perceber o quanto ela havia crescido por causa do divórcio. A Cathy ficou sem palavras, porque não sabia o que responder diante das palavras da nossa filha. Então, minha filha finalmente disse que, agora que a Cathy tinha ido embora e estava com o Leon, ela teria que lidar com o que estivesse passando sozinha, porque não éramos mais uma família. Ela cavou a própria cova e agora teria que deitar nela, porque era exatamente o que ela merecia por ter ferido as pessoas. Quando ela disse isso, minha filha bateu a porta na cara da Cathy e voltou para o quarto.
Eu podia ouvir a Cathy chorando do lado de fora da porta, mas não me preocupei em ver como ela estava, porque não achei necessário, depois da discussão que acabamos de ter. Então, eu também voltei para a cama e tentei não pensar sobre isso pelos próximos dias, me mantendo ocupada no trabalho. Eu estava muito orgulhosa da minha filha por ter me defendido e não ter se deixado abalar na frente da Cathy. As coisas estavam indo muito bem depois daquela visita, mas, 3 dias atrás, Cathy apareceu novamente. Dessa vez, ela veio com um advogado, exigindo a custódia total da nossa filha. Felizmente, nossa filha estava com algumas amigas quando ela nos visitou à noite, então eu não contei nada para ela ainda. Fiquei incrivelmente chateado quando ela apareceu e disse que, depois da forma como nossa filha falou com ela na última vez que nos vimos, ela decidiu que não podia deixar nossa filha morar mais comigo. Ela me disse que, aparentemente, o verdadeiro motivo de ela não ter tentado manter contato com nossa filha depois que eu descobri sobre o caso, foi que ela não queria se envolver em uma batalha de custódia prolongada e piorar ainda mais a minha vida. Por isso, ela queria ir embora silenciosamente e não tentou manter contato com nossa filha, porque sabia que eu estava chateado com o que estava acontecendo e que isso poderia ter piorado as coisas. Ela estava tentando me dizer que fez tudo isso por mim, não apenas porque queria ir embora sem nenhuma responsabilidade. Eu, obviamente, não acreditei nisso e disse a ela que sabia que a única razão pela qual ela não lutou por nada durante o divórcio, muito menos pela custódia da nossa filha, foi porque queria se mudar o mais rápido possível e começar uma nova vida com o Leon. Isso não tinha nada a ver comigo, como ela estava tentando fazer parecer, então eu realmente não precisava me sentir mal por ela. Mas ela disse que não se importava mais com isso, porque agora queria a custódia total da nossa filha e garantir que conseguiria, porque não ia me deixar arruinar a percepção da minha filha sobre ela. Asterisco asterisco. Ela estava me alimentando com histórias sem sentido e ensinando nossa filha a desrespeitar a mãe dela. Ela disse que, aparentemente, na última vez que nos encontramos, nossa filha foi muito desrespeitosa com ela e, em vez de repreendê-la, eu estava incentivando esse comportamento. Agora, ela sabia o que fazer e voltou para me contar que iria levar isso ao tribunal. Eu disse a ela que fizesse o que quisesse e fechasse a porta, porque eu realmente não queria mais falar com ela nem perder meu tempo. Mas agora estou começando a me perguntar se ela tem razão ou não. Quero acreditar que estou fazendo a coisa certa, mas até agora não tenho certeza de nada, para ser honesto. Então, sou o idiota por não ter repreendido minha filha quando ela foi rude com a mãe? Depois de pensar bem, decidi que não tenho nada a me desculpar. Minha filha fez exatamente o que era certo ao me defender, e os comentários me fizeram perceber o quanto eu estava sendo estúpido. Ela literalmente me traiu, então não acho que eu precise ter nenhuma simpatia ou arrependimento sobre o que aconteceu com ela. Muitas pessoas nos comentários até disseram que eu deveria ter falado com minha filha sobre isso antes, porque não seria justo ela ser pega de surpresa caso a Cathy pedisse a custódia total, mesmo depois da última vez que nos vimos. Então, conversei com minha filha ontem e contei tudo a ela, porque não queria esconder nada. Ela já me provou que é madura o suficiente para lidar com isso, e me sinto mal por ela ter que amadurecer tão rápido, mas pelo menos agora posso prepará-la para o futuro. Até agora, não recebemos nenhuma palavra da Cathy, mas estamos esperando ouvir dela em breve. Nossa filha tem 14 anos, e essa é uma idade suficiente para ela falar no tribunal, já que o caso vai para lá. Se conseguirmos chegar a um acordo durante a mediação, será melhor, mas, por precaução, me certifiquei de que ela realmente quer ficar comigo. E, obviamente, ela quer. Ela deixou claro que não quer nada com a Cathy agora. Pelo menos, ela me disse que no futuro talvez considere se reconectar com a Cathy e tentar reconstruir o relacionamento com ela, mas agora é tudo muito recente. Ela obviamente culpa a mãe pela separação da família, e eu não posso dizer nada porque, tecnicamente, é verdade. Não quero ser o tipo de pai que vira o filho contra o ex-parceiro só para ser mesquinho, mas, nessa situação, não acho que haja muito o que eu possa fazer. Acho que a Cathy fez o trabalho bem feito, porque nossa filha realmente quer manter distância da própria mãe. Elas eram bem próximas antes de o caso vir à tona, então essa é uma grande mudança para ambas. Obviamente, a Cathy está chateada porque nossa filha está do meu lado,
já que ela sempre tentou estar mais próxima dela. Agora, falando sobre uma coisa que muitos de vocês queriam saber, quem contou à nossa filha sobre o caso? Não fui eu, foi a própria Kathy, que confessou em um e-mail para nossa filha alguns dias depois que ela se mudou, sem nem se preocupar em perguntar se eu queria que nossa filha ficasse tão chateada quando descobriu. Apesar disso, ela ainda queria falar com a mãe, pelo menos uma vez, mas foi a Kathy quem se recusou. Quando tentei contatá-la para dizer que nossa filha queria falar com ela e discutir tudo, Kathy disse que não queria conversar com nossa filha sobre isso, porque estava muito ocupada com o processo de divórcio e achava que não era apropriado. Ela já tinha dito o que queria no e-mail e não tinha mais nada a acrescentar. Tentei convencê-la a falar com nossa filha, porque ela tinha muitas perguntas, mas Kathy foi bem firme na decisão de não falar mais. Depois disso, ela parou de falar com a gente, e a percepção da nossa filha sobre a mãe mudou completamente. Eu não acho justo Kathy me responsabilizar por tudo isso. De qualquer forma, falei com meu advogado e vamos lidar com essa situação também. Alguns dias atrás, finalmente recebi o aviso de custódia total de Kathy, junto com meu advogado, respondi contestando. Vamos nos reunir com um mediador nomeado pelo tribunal amanhã, mas antes disso, Leon me ligou hoje. Fiquei bem surpreso, porque não tínhamos nada para conversar, mas atendi a ligação. Ele me disse que queria que eu mandasse Kathy de volta para ele. Ele estava tentando falar com ela nos últimos dias e sabia que ela devia estar comigo, ou pelo menos que tivesse falado comigo, e queria que eu dissesse onde ela estava. Eu disse que não sabia onde ela estava morando, mas que, de fato, falei com ela nos últimos dias, e ela estava aqui tentando lutar pela custódia da nossa filha. Não fiz isso para ajudar Leon, só para deixar claro, mas pensei que se ele viesse e conversasse com Kathy, talvez ela mudasse de ideia. Se eu tivesse sorte, ele poderia até convencê-la a abrir mão dos direitos sobre nossa filha. Então, contei tudo isso a ele e também mencionei que ela estava bem chateada porque ele não se importou em entrar em contato com ela depois que ela saiu naquela noite. Se ele queria ela de volta, deveria agir rápido. O pobre rapaz nem suspeitou de nada, não tinha ideia de que estava sendo manipulado. Então, isso funcionou bem para mim. Só espero que Kathy ainda queira fazer funcionar com ele, e quando ele vier, ela possa voltar com ele. Também contei ao meu advogado sobre esse plano e até ele achou que o que fiz foi a coisa certa, porque, mesmo com a balança já inclinada a nosso favor, não custa economizar tempo e energia e resolver tudo logo antes que isso vá para o tribunal. A atualização é que, 2 dias atrás, Kathy e eu nos encontramos para nossa primeira sessão de mediação. Claro que não deu certo. Ela não concordou com nenhuma das nossas declarações e disse que tudo isso era uma perda de tempo. Meia hora depois, ela foi embora. Eu voltei para casa depois de pegar minha filha na escola e, quando chegamos, Leon estava esperando na porta. O pobre rapaz parecia estar em um estado bem ruim, e eu posso imaginar o que ele estava passando depois de passar alguns meses com Kathy. De qualquer forma, disse a ele que tinha que ir embora, porque minha filha e eu acabamos de voltar para casa e queríamos relaxar. Não tínhamos tempo para esse drama, e eu já o ajudei o máximo que pude. Eu não iria sair do meu caminho para ajudar o cara que teve um caso com minha esposa, mas ele literalmente desabou e disse que depois da última briga com Kathy, ela não se preocupou em responder a nenhuma de suas mensagens e ele não tinha ideia de onde procurá-la. Então, disse a ele que, assim como da última vez, ainda não sabia onde ela estava morando e não podia ajudá-lo. Aí, ele simplesmente sentou nos degraus da varanda e começou a chorar, com a cabeça nas mãos. Nesse momento, comecei a ficar irritado, porque esse cara e a Kathy literalmente arruinaram a minha vida, e agora ele se sentia à vontade para pedir a minha ajuda para encontrar a mulher e resolver as coisas. Eu pedi para minha filha ir para dentro da casa, para eu poder lidar com isso, e, assim que ela entrou, disse ao Leon que ele precisava ir embora, porque eu já tinha acabado com os dois, de vez. Eu passei para ele os contatos dos pais da Kathy e disse para ele procurar por eles, caso não conseguisse falar com ela, mas que ele precisava nos deixar em paz. Eu disse que ele tinha arruinado a minha vida junto com a Kathy, e que eu não queria mais vê-lo por aqui. Ele tentou se desculpar, dizendo que não queria me machucar, mas que ele tinha se apaixonado por ela e não podia evitar.
Eu não quis ouvir aquilo, então não falei nada, e ele foi embora. Eu estou tão exausto e confuso o tempo todo, que nem sei o que estou fazendo da minha vida agora. Realmente espero e rezo para que Leon e Katy consigam consertar as coisas, pelo menos para o meu bem, se não para o deles, porque se conseguirem, é provável que me deixem em paz, e minha filha também, e aí eu finalmente poderei seguir em frente com minha vida. Nesse ponto, eu nem sei o que está acontecendo e como deveria me sentir em relação a tudo. Eu estou só entorpecido a maior parte do tempo, e mal posso esperar que tudo isso acabe. Atualização 4, Olá. Então, alguns dias atrás, a Katy encerrou nossas sessões de mediação e disse que queria levar nossa situação para o tribunal. Todos nós sabíamos que isso não ia terminar bem para ela, mas acho que ela estava em negação até agora. De qualquer forma, ela me visitou algumas horas atrás, com o Leon. Acho que eles conseguiram consertar as coisas. Eu não os convidei para entrar, porque minha filha estava em casa e estava um pouco doente, então não queria piorar as coisas para ela. Pedi para eles me esperarem em um café próximo, e chamei minha mãe para cuidar da minha filha. Depois, fui para o café para conversar com eles. Quando cheguei lá, Katy e Leon se desculparam por tudo que fizeram passar, e mais uma vez, eu tive que dizer que isso já não importava mais para mim. Eu só queria que eles seguissem em frente e conversassem sobre o que exatamente queriam de mim. Eu não queria perder meu tempo com desculpas falsas e outras coisas. Então, eles pararam de enrolar e me disseram que perceberam que cometeram um erro ao me prejudicarem, e que não estavam nada felizes em Boston. Katy realmente sentia falta da nossa filha e o Leon sentia falta de ser o próprio chefe. Então agora Katy queria que eu concordasse em mandar nossa filha para vê-la todo fim de semana, ou pelo menos a cada 2 fins de semana, porque ela não queria abrir mão da vida que tinha. As exigências do Leon eram ainda mais absurdas. Ele queria voltar a ser sócio no negócio e abrir uma filial em Boston. O melhor de tudo isso é que eles queriam que eu tomasse uma decisão em alguns dias, porque Katy foi informada pelos empregadores dela que ela precisava voltar, se quisesse manter o emprego, pois não podia mais trabalhar de casa. Então, mesmo que eu quisesse dizer que pensaria sobre isso, eu não tinha essa escolha, e foi por isso que acabei dizendo a eles que não tinha como concordar com nada disso. O Leon já tinha renunciado e vendido suas ações. Eu tinha isso em papel, então não iria contratá-lo de volta, porque não confiava nele nem um pouco. A proposta da Katy era ridícula, porque nossa filha não merece uma vida onde ela tem que viajar de um lado para o outro a cada 2 fins de semana só para ver a mãe. Ela deveria ter pensado sobre isso antes de se mudar para Boston. Isso não é minha culpa. Eles começaram a discutir comigo, dizendo que estavam dispostos a chegar a um acordo, porque não queriam ir para o tribunal. Eu disse a eles que a ideia de que eles poderiam lutar e vencer no tribunal era ridícula. A única razão pela qual queriam negociar comigo era porque achavam que poderiam me atingir de alguma forma, mas eu não era fraco ou estúpido o suficiente para cair nisso. A única razão pela qual fui encontrá-los foi porque eu queria acabar com isso. Isso realmente os calou, porque até eles sabiam que nunca ganhariam no tribunal. Eu disse a eles que a única coisa que eu podia fazer pela Katy era conversar com nossa filha e tentar fazer com que ela concordasse em ver a mãe sempre que ela nos visitasse. Mas além disso, eu não faria nada. Eles podiam aceitar ou deixar, porque eu não iria perder mais tempo discutindo com eles. A Katy parecia bem desesperada, então ela concordou na hora. E então, eu fui embora. Vou conversar com minha filha quando ela melhorar, mas não vou forçá-la a fazer nada que ela não queira. Se ela decidir que não quer ver a mãe de novo, isso é problema dela. Eu não vou convencê-la. Atualização 5. Então, alguns meses se passaram, e na última vez que atualizei, mencionei que não forçaria minha filha a ver a mãe se ela não quisesse. Eu falei com ela depois disso, contei o que tinha dito a Katy, e ela me disse que precisava de um tempo para pensar sobre as coisas. Eu avisei a Katy sobre isso, e desde então, não tivemos mais contato. Não sei se ela e o Leon conseguiram resolver as brigas deles, mas sinceramente, não me importo com isso. Pelo que sei, eles ainda estão juntos e morando em Boston. Que bom para eles. Pelo menos me deixaram em paz, e agora posso finalmente tentar seguir em frente.
E é exatamente isso que estou fazendo. A melhor vingança é viver bem, então estou me concentrando em trabalhar e criar minha filha para ser uma boa pessoa, nada como a mãe dela. Basicamente, espero ter sucesso nisso.